Sejam bem-vindos ao canal Palavra que Ensina. 2017, o ano mais profético de todos os tempos para a volta de Jesus Cristo. Abra os seus olhos. Os números na Bíblia têm um aspecto muito tremendo e importante para o povo de Deus. O número 5 representa a graça de Deus, e o número 7 é um número muito importante para Deus, sendo este número o número da perfeição. O ano de 2017 é repleto de aniversários e datas proféticas acerca do cumprimento da palavra de Deus. Em 2017 serão 800 anos da profecia do rabino Judá ben Samuel sobre os 10 jubileus, predita pelo profeta em 1217. Em 2017 serão 500 anos desde que começou o último califado muçulmano, o qual tomou Jerusalém em 20 de março de 1517. Em 2017 serão 500 anos da Reforma Protestante, onde Martinho Lutero publicou suas 95 teses em 31 de outubro de 1517 na igreja de Wittenberg, Alemanha. Em 2017 serão 120 anos do primeiro Congresso Sionista, ocorrido em 29 de agosto de 1897. Em 2017 serão 100 anos da Declaração de Balfour, escrita em 2 de novembro de 1917, e da libertação de Jerusalém das mãos dos turcos otomanos pelos ingleses. No ano de 2017 serão 70 anos da fundação do Estado de Israel, estabelecido através da Resolução 181 da ONU em 29 de novembro de 1947, Plano de Partilha da Palestina. Em 14 de maio de 1948, ocorreu a independência de Israel. Também, em 2017, serão 50 anos da retomada completa do controle de Jerusalém por Israel, após a Guerra dos 6 Dias, ocorrida de 5 a 10 de junho de 1967. Também em 2017 é o último ano referenciado pela profecia dos 10 jubileus de Judá ben Samuel, que já teve seus cumprimentos em 1517, 1917 e 1967. Neste mesmo ano de 2017, ocorrerá um evento astronômico tremendo e espantoso, que lembra a figura descrita em Apocalipse 12, da mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Pois em 23 de setembro de 2017, a constelação de Virgem, vista a partir de Jerusalém, terá uma formação similar, e algo extraordinário acerca disso é que este grande sinal acontecerá exatamente no dia de início da festa de trombetas em Israel, que na verdade é uma festa importantíssima para o povo de Deus e representa o arrebatamento da igreja. Algo tremendo de se mencionar é que o ano de 2017 é equivalente com o ano judaico de 5.777, que começou em 3 de outubro de 2016. E este fato é maravilhoso para quem estuda a Bíblia, pois o número 7 é muito significativo para Deus. Ainda mais quando aparece 3 vezes 777, representando assim a completude perfeita de Deus. Agora, eu gostaria de fazer algumas observações sobre este estudo, queridos. Repare que o primeiro congresso sionista oficial aconteceu na Basileia, Suíça, em 29 de agosto de 1897.
A Declaração de Balfour foi um documento que trouxe o sionismo ao cenário novamente, permitindo que Israel desse início à sua pátria nacional, ou seja, começasse a voltar para sua terra e reconstruí-la. É uma carta datada de 2 de novembro de 1917. Uma coisa tremenda a ressaltar é que os primeiros passos para a reconstrução do Estado de Israel iniciou-se com a Declaração de Balfour. Perceba que o processo para Israel existir como nação começou através da Resolução 181 da ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha e Davi Ben-Gurion, e concluído em 1948 através da Guerra da Independência. Veja, querido, que Israel reconquistou Jerusalém na Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967, sendo homologada sua conquista em 1968. Querido, repare que Israel é o relógio profético de Deus. Tudo o que acontece lá, desde que voltou a existir como nação, é de extrema importância para que possamos avaliar o tempo em que vivemos e quanto tempo temos sobre a terra. É muito importante considerar alguns fatos que serão citados a seguir. O ciclo de 120 anos. O ciclo de 120 anos foi o tempo que Deus estabeleceu como prazo limite de vida para uma geração pré-diluviana. As pessoas daquela época, como você poderá constatar se ler os textos da Bíblia, de genealogias, você verá que as pessoas viviam centenas de anos. Matusalém, por exemplo, viveu 969 anos. Quando Deus, então, decidiu fazer uma intervenção por conta do pecado e destruir o mundo pelo dilúvio, ele reduziu a vida a 120 anos, conforme podemos ver em Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Veja o que diz o texto bíblico. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Uma coisa tremenda a ressaltar é que Jesus compara sua volta utilizando a seguinte frase: assim como nos dias de Noé, que são considerados por Jesus, através de uma simbologia, como os dias do fim. Perceba que Noé demorou 120 anos para construir a arca, e a arca de Noé representa o povo de Israel, ou a nação de Israel. Repare também que antes da arca ser construída, Enoque foi arrebatado, e ele, neste caso, representa a igreja de Jesus. Uma outra coisa muito interessante é que depois que a arca estava pronta, Deus ainda deu um prazo de 7 dias para que o povo se arrependesse, antes dele enviar o dilúvio. Veja que estes 7 dias representam o período da grande tribulação que há de vir sobre os habitantes ímpios da terra e também sobre Israel. Perceba então que Enoque, representando a igreja, foi arrebatado. A arca, representando Israel, demorou 120 anos para ser construída. Deus deu um prazo de 7 dias para que o povo se arrependesse dos pecados. E após o dilúvio, que representa um período de tribulação, toda a família de Noé é salva, representando os judeus que passarão pela grande tribulação, mas serão salvos por Deus no final dela. Uma coisa maravilhosa que devemos considerar é que em 2017 completa-se 120 anos
desde o início de reconstrução da nação de Israel. Mais adiante neste vídeo, explanaremos mais sobre esse assunto. Amém, queridos? O ciclo de 100 anos. O ciclo de 100 anos pode também definir uma geração completa, pois quando Deus celebrou sua aliança com Abraão, em Gênesis, capítulo 15, versículo 13 a 16, ele lhe disse que a sua semente, o povo hebreu, estaria em cadeias no Egito por 400 anos, mas na quarta geração seriam libertados. Isso faz com que uma geração bíblica também possa ser considerada como um período de aproximadamente 100 anos. Veja o que diz o texto bíblico. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Agora veja Gênesis capítulo 15, no versículo 16. Diz assim o texto: na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Amém, queridos? O ciclo de 70 anos. O ciclo de 70 anos também define uma geração ou ciclo de tempo. Afinal, Israel esteve no cativeiro babilônico por 70 anos, sob o poder dos reis da Babilônia, Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. E Moisés também, no Salmo capítulo 90, versículo 10, nos lembra que os dias da vida natural de um homem são de 70 anos, e quando muito, 80 anos. Portanto, a geração de um homem também pode ser considerada biblicamente como de 70 anos. O ciclo de 50 anos. O ciclo de 50 anos marca um importante período de anos conhecido como jubileu. Um jubileu marca o tempo de libertação de dívidas para uma geração. A cada 50 anos, em Israel, ocorria nos tempos bíblicos o assim chamado Ano do Jubileu, quando a terra deveria ser restituída ao seu dono original. Todos os débitos eram cancelados e todos os escravos eram libertos. Através de todos esses conceitos estudados até aqui, vamos fazer uma associação tremenda dessas datas, que são muito importantes e que nós acabamos de estudar. Vamos utilizar esses ciclos de tempo, de gerações, segundo o padrão bíblico. Perceba que, através dos cálculos, sempre chegaremos ao ano de 2017. Outra coisa muito importante a ressaltar é que Deus gosta muito de números e cálculos, conforme aprendemos quando estudamos a Bíblia. Se somarmos o ano de 1897 mais 120 anos, chegaremos a 2017. Seria o Congresso Sionista mais a duração da vida nos dias de Noé. Se somarmos também 1917 mais 100 anos, será igual a 2017, ou seja, é a Declaração de Balfour mais a geração no cativeiro no Egito. Foram 4 gerações de 100 anos. Se somarmos 1947 mais 70 anos, também chegaremos a 2017. Seria Israel de volta à sua terra através da Resolução 181 da ONU, mais a geração no cativeiro na Babilônia. Se pegarmos também o ano de 1947 mais 70 anos, chegaremos a 2017. Seria
Israel de volta à sua terra, através da Resolução 181 da ONU, mais a geração descrita no Salmo 90:10, ou seja, capítulo 90, versículo 10. Curiosamente também, se somarmos o ano de 1917 mais 50 anos, chegaremos ao ano de 1967, que é a Declaração de Balfour mais o Jubileu, a Reconquista de Jerusalém. Se pegarmos agora o ano de 1967 mais 50 anos, também chegaremos a 2017, ou seja, Reconquista de Jerusalém mais Jubileu. Observe que o ano de 2017 no calendário gregoriano é equivalente ao ano de 5.777 do calendário judaico. Veja que 5.777 tem 3 setes no final, representando a completude perfeita de Deus. O número 5 representa o período da graça. Uma coisa muito importante a ressaltar é que em toda a história da humanidade nunca houve e jamais haverá um ano tão profético e propício para a volta de Jesus como 2017. E uma coisa que deve ser dada a devida atenção é que nós precisamos vigiar tremendamente durante este ano, e principalmente na festa de trombetas que acontecerá em 23 de setembro de 2017. Outra coisa importante a ser mencionada é que muitos ainda acreditam que o arrebatamento será uma surpresa, ou seja, iminente. Esta doutrina de arrebatamento iminente não corresponde com aquilo que a Bíblia ensina. Se você ainda tem dúvidas sobre estes assuntos, estude sobre o casamento judaico, sobre a lei de primícias de Israel e também sobre a cultura judaica, e você entenderá perfeitamente este conceito. Algo tremendo que precisamos entender é que Jesus não deixará o seu povo enganado, de forma alguma. Repare que Jesus avisou o povo judeu de quando ele viria e como eles deveriam reagir a este acontecimento. Em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15, Jesus diz ao povo de Israel para fugir para os montes. Veja o que o texto diz. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sob o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Repare, amado amigo, que Jesus dá uma orientação ao povo de Israel, um período antes da sua volta, ou seja, ele não deixou e nem deixará o seu povo enganado. Muito pelo contrário, ele fala a respeito do momento em que o anticristo vai se assentar e profanar o templo, e isso, com certeza, é um sinal para que o povo de Israel observe. Desta forma, também te faço uma pergunta. Se Jesus sempre avisou seus profetas e também o seu povo Israel, você acredita mesmo que ele não avisaria a sua igreja, que é a sua noiva, acerca da época da sua volta? Veja o que diz o texto de Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém, queridos? Um fato que eu gostaria de mencionar a você é que
Quando uma pessoa morre, em muitas famílias há aquele desespero, simplesmente porque as pessoas vivem na terra e não esperam a morte. Elas vivem buscando o comer, o beber, o comprar e o dormir, e se esquece quem realmente nós somos. Desta forma, quando a morte chega, pega essas pessoas que têm esse comportamento de surpresa, pois essas pessoas não estavam vivendo esperando que um dia a morte poderia chegar. Observe, querido, que assim também é o arrebatamento da igreja. Ele só será surpresa para aqueles que estão presos no mundo, que não olham sinais e notícias, e estão cegas pela incredulidade e pela sagacidade e oferta que o mundo oferece. Uma coisa é certa: o ano de 2017 é um ano tremendo e de grande expectativa para o povo de Deus. Precisamos estar atentos aos acontecimentos e principalmente aqueles que estão relacionados com Israel, e também aos sinais que Deus tem manifestado nos céus através do sol, da lua e das estrelas. Foi assim que Deus avisou os magos do Oriente através da estrela de Belém acerca do nascimento de Jesus. E é assim também que ele avisará a sua noiva através do céu e dos seus profetas. Jesus disse que ele viria em uma época onde as pessoas achariam que ele não havia de vir. E isso tem acontecido principalmente com as próprias pessoas que creem nele. Abra os seus olhos, Jesus está voltando. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal Palavra que Ensina. Ajude a divulgar esse trabalho nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook. Deixe aí o seu gostei e acesse o nosso canal e veja nossos outros vídeos. Deus abençoe a todos, fiquem na paz.